Bom, pessoal, dando continuação à nossa videoaula, vamos gravar agora, como combinado no vídeo anterior, a segunda parte de termologia. Agora vamos falar sobre o estudo dos gases e termodinâmica. Também tentarei ser objetivo, falando aquilo que é necessário para que vocês venham ter um bom resultado na prova de vocês. Quando falamos de gases, é interessante observarmos que estamos aqui ressaltando o gás ideal, o gás perfeito. Porque se nós fôssemos tratar com gás real, é como uma história que aí a porca torce o rabo. O negócio se tornaria mais complicado um pouco. Então, quando nós falamos de estudo dos gases, é importante ressaltar que existem três grandezas que definem o estado de um gás. Essas grandezas que vou aqui mencionar é a pressão, o volume e a temperatura. Essas três grandezas definem o estado de um gás. Um cara chamado Klaper, ele relacionou essas três grandezas na seguinte relação, na seguinte forma, que eu vou aqui chamar a equação de Klaper. A equação de Klaper, ela trata o seguinte: o produto da pressão pelo volume é igual a nRT. Como no primeiro ano sempre a gente adotava uma frase, um nome para relacionar as fórmulas, aqui não é diferente. Para você decorar, PV igual a nRT, eu vou chamar por você nunca rezei tanto. Aquele pessoal que é bem católico, aquele pessoal que gosta muito de reza, esse negócio, aí você decora dessa maneira: por você nunca rezei tanto. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que na equação de Klaper, ele está relacionando a pressão, o volume e a temperatura, as três variáveis de estado. N é o número de mols e R é a constante universal dos gases. Essa é uma relação que é importante você conhecer quando se trata desse assunto de estudo dos gases. A outra relação é a equação geral dos gases. A equação geral dos gases, ou para quem preferir, a lei geral dos gases, ela relaciona também as três grandezas físicas da seguinte maneira: no passado tinha uma música lá que tinha lacraia, era lá o negócio da Eglinha Pocotó. Não é Pocotó, mas eu chamo de Piviti Povotó. É P1V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Essa é a equação geral dos gases que também relaciona essas três grandezas físicas. Mas eu quero aqui fazer menção, dentro desse contexto, de três transformações chamadas de transformações gasosas. A primeira transformação é a transformação isotérmica. A transformação isotérmica, ela trata justamente, não esqueçam disso, 70% da prova de vocês vai ser sobre essa parte conceitual. As questões que irei elaborar está tudo relacionado ao assunto que aqui estou tratando. Então, uma transformação isotérmica é aquela que mantém a temperatura constante. Então, T é constante. CTE é a abreviação de constante. Quando o problema disser que a transformação é isobárica, uma transformação isobárica é aquela que a pressão é constante. E se a questão falar em transformação isocórica, a transformação isocórica é a transformação em que o volume é constante. Cuidado com essa terceira transformação, porque ela tem apelidos. Eu posso chamar ela de isométrica e também posso chamar ela de isovolumétrica. Se chamar isocórica, volume constante. Se chamar isométrica, volume constante. Se chamar isovolumétrica, mesma coisa, volume constante. Mas para que eu quero saber disso? Ora, se você precisar utilizar a lei geral dos gases em um determinado problema, e o problema disser
uma transformação isotérmica. Então você já sabe que nessa equação que relaciona pressão, volume e temperatura, não há necessidade de você trabalhar com temperatura, pois se ela for constante, T1 é igual a T2. Então você manda T1 com T2 para o Marizal. Então deixa de existir T1 e T2 e a PVT povotó vai ficar só PV povó. Do mesmo jeito segue para a isobárica, para a isocórica. Isobárica, pressão constante, P1 é igual a P2, você eliminaria P1 e P2 e vai ficar só V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Para nós entendermos melhor, peguei aqui uma questãozinha, deixa eu puxar aqui a lousa. Aqui é bom porque a lousa é móvel, eu coloco ela onde quiser. Então, nós vamos aqui o seguinte problema. De acordo com esse gráfico, vamos criar um enunciado bem simples. Vamos colocar o seguinte texto. Observe o diagrama a seguir e determine o volume no estado B e a pressão no estado C. Observe pelo gráfico que nós temos um gráfico em que o pauzinho em pé representa a pressão. Esse ATM é a atmosfera, é a unidade de medida da pressão. O pauzinho deitado, coitado, representa o volume. E observe entre parênteses, L, quer dizer que o volume é dado em litros. Essa curva vermelha que você observa, isso aqui representa uma isoterma. Ou seja, esse gráfico é uma situação em que o gás ele sofreu uma transformação isotérmica. Sempre que você observar que você tem um estado A, um estado B, um estado C, assim por diante, você sempre vai adotar dois estados, um estado inicial e um estado final. Por exemplo, no estado A, eu conheço o volume, no caso aqui o volume são 4 litros, e a pressão 8 atm. Então eu conheço todos os valores. Já no estado B, eu conheço a pressão, que é 4, mas o volume eu não conheço. No estado C, eu conheço o volume, que são 16 litros, mas não conheço a pressão. Em resumo, obrigatoriamente, para nós começarmos a resolver essa questão, eu preciso pegar um estado que eu conheça todos os valores. Ou seja, eu conheço tanto a pressão como conheço o volume. Então, eu vou pegar o estado A como sendo o meu estado inicial. Aqui vai ser o meu estado inicial, é o estado A. E eu vou pegar, nesse primeiro passo, que o meu estado final é o estado B. Vou chamar aqui esse negócio de primeiro passo. Então, nós vamos ter, ó, no lugar de pegar aqui a nossa formulinha, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, eu vou pegar no estado A, então vou chamar de PA, VA sobre TA. Igual no estado final, que é o estado B, eu vou pegar PB, VB sobre TB. Lembrando que essa questão, pelo enunciado que nós colocamos, é para nós encontrarmos o valor de VB, ou seja, volume no estado B, e encontrarmos o valor de PC, pressão no estado C. Se essa curva vermelha representa a isoterma da questão, eu estou dizendo que isso é uma transformação isotérmica. E relembrando, a transformação isotérmica é aquela que a temperatura se mantém constante. Então eu vou mandar TA com TB para o Marizal. Aí ficou assim. Pressão no estado A. A pressão no estado A é 8. Vezes o volume no estado A. Vou descer a linha pontilhada, ó. Tocar o pauzinho deitado. No pauzinho deitado que representa o volume, eu tenho aqui o volume no estado A é 4. Igual a pressão no estado B. A pressão no estado B, ó, vem para o segundo estado, que é o estado B. A pressão no estado B vale 4. Vezes o volume no estado B, que é aquilo que eu quero encontrar. Eu tenho 4 antes da igualdade, tenho 4 depois. Então, vou mandar 4 com 4 Marizal. Ó. Ficou 8 igual a VB, ou VB igual a 8. Pela unidade de medida que vem aqui no pauzinho deitado, o volume é dado em litros, então vou escrever ela na frente. O volume no estado B igual a 8 litros. Se você observar o nosso diagrama, VB está entre 4 e 16, ou seja, nós encontramos um valor que é coerente com a posição que se encontra VB.
se você tivesse encontrado, por exemplo, 2 litros. Então você via que estava um negócio que estava estranho, porque VB está sendo um número maior que 4 e menor que 16. Então dessa maneira, 8 está compreendido justamente entre esses limites. Nossa resposta está ok. Vamos ao segundo passo. No meu segundo passo, eu quero encontrar a pressão no estado C. Então, obrigatoriamente, eu tenho que pegar o estado C. Mas agora, para o estado inicial, eu tenho 2 possibilidades. Eu posso pegar o estado A com o estado C, ou posso pegar o estado B com o estado C. E aí, qual eu vou pegar? Bom, aí fica a gosto do cliente. Eu, particularmente, eu vou continuar com o estado A. Eu vou dizer que o meu estado inicial agora é o estado A, e o meu estado final é o estado C. Estado inicial vai ficar PA-VA. Eu não vou mais colocar o TA, no caso aqui, e o TC, porque eu sei que a transformação é isotérmica. As temperaturas são iguais. Então, PA vezes VA é igual a PC vezes VC. Quem é PA? Pressão no estado A, 8. Volume no estado A, vou descer a linha pontilhada, é 4. É igual a PC, que é a pressão que queremos encontrar, vezes o volume em C. Eu desço a linha pontilhada aqui. O volume, ó, que está justamente no pauzinho deitado, que representa o volume, é 16. Bom, nesse caso eu não posso mandar ninguém para o Marizal, então vou multiplicar aqui. 8 vezes 4, que vai dar 32. É igual a 16 vezes PC, vai dar 16 PC. Então, 16 PC é igual a 32. PC é igual a 32 dividido por 16. 32 por 16 vai dar 2. Como se trata de pressão, eu venho aqui a unidade de medida da pressão, é ATM, atmosfera. Então, 2 ATM é a pressão no estado C. Fazendo uma análise aqui de acordo com o gráfico, a pressão PC é um valor que está abaixo de 4. Ó. Então tem que ser um valor menor que 4. Então o resultado que nós encontramos para a pressão em C é um valor coerente. Bom, terminamos a parte de estudo dos gases. Com isso aqui dá para você resolver as questões que vão aparecer na prova de vocês. Lembre desses conceitos, são importantíssimos, com algumas questões que vão vir lá. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre termodinâmica. Então, pessoal, falando de termodinâmica, é importante nós entendermos o que é a termodinâmica. Apesar de outras videoaulas eu já ter falado sobre isso, porque eu já gravei uma videoaula sobre termodinâmica, até a primeira lei. Termodinâmica é a parte da física que estuda as relações entre calor e trabalho. Eu estou colocando aqui um cilindro e estou considerando que no interior desse cilindro tem um gás. Observe que nessas duas figuras eu coloquei um volume inicial V1 e coloquei um volume final um pouco maior. Eu quero que vocês entendam esses dois desenhos. Imagine, eu não gosto dessa palavra imagina, vamos considerar que eu coloque uma fonte de calor no fundo desse recipiente, onde estou apontando aqui. Então eu sei que nesse momento esse recipiente com esse gás vai receber calor. Se ele recebe calor, consequentemente a sua temperatura vai aumentar e vai fazer esse gás se expandir. Então é justamente o que ocorre no segundo desenho. O segundo desenho é uma consequência do primeiro. Quando eu coloco uma fonte de calor nesse recipiente e esse recipiente recebe esse calor, a sua temperatura aumenta e consequentemente o volume vai aumentar. É interessante lembrar que essa relação que irei aqui mencionar, ela só vale para pressão constante. Então o trabalho realizado, eu não vou deduzir a fórmula porque não vai dar tempo, mas o trabalho realizado é igual a essa pressão que é constante. Então eu posso lembrar o que eu falei agora há pouco em estudo dos gases, eu tenho uma transformação isobárica. Transformação isobárica é aquela que a pressão se mantém constante, vezes a variação do volume, que é o volume final menos o volume inicial. Escute o que eu vou falar agora. Quando você tiver uma situação
em que o volume se deslocar aumentando, ou seja, o volume final V2 é maior que o volume inicial V1. Isso significa que o gás ele realizou o trabalho. O trabalho é um trabalho positivo, um trabalho maior que zero. Agora, se no lugar desse volume final aumentar, se ele diminuir, ou seja, ele passou a ser uma quantidade menor do que o volume inicial. Se o volume final for menor que o volume inicial, significa dizer que o gás ele não realizou o trabalho, ele recebeu o trabalho. Então esse trabalho é negativo, é um trabalho menor que zero. Agora, se o volume ele não aumenta e nem diminui, ou seja, o volume V2 é igual ao volume V1, então o gás nem realiza nem recebe trabalho. Posso dizer que é um trabalho nulo. Lembre-se disso aqui, porque essa parte conceitual que eu acabo de colocar é muito importante para vocês. Então, eu não vou resolver uma questão nessa situação aqui, primeiro porque é muito simples. Se eu pedisse para você realizar o trabalho realizado ou recebido pelo gás, eu ia fornecer a pressão e ia fornecer o volume inicial e final. Ó. Você ia só diminuir esses dois volumes e o resultado que desse você ia multiplicar com a pressão. Então não temos mais coisa para trabalhar. Vamos à primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, eu posso apresentar ela de três maneiras. E é uma questão muito interessante para nós elaborarmos uma questão envolvendo conceito lá para a prova de vocês. Até porque vocês já devem ter visto aí no grupo que as questões devem ser questões inéditas ou adaptadas. Então eu gosto muito dessas duas palavras. Prestem atenção o que diz a primeira lei. A primeira lei, ela pode ser apresentada como a fala em que a energia do universo ela é constante. Eu posso apresentar a primeira lei dessa forma. Mas se eu não gostar muito de dizer dessa maneira, eu posso dizer assim: a primeira lei da termodinâmica trata da conservação da energia. É a mesma coisa. Ou eu posso apresentá-la de uma terceira maneira. A energia ela não pode ser nem criada nem destruída, mas transformada de uma modalidade em outra. Olha que negócio bonito. Mas matematicamente falando, eu posso dizer o seguinte: tem-se um sistema, no meu caso aqui um cilindro, vamos dizer que uma quantidade de calor é fornecida a esse sistema. Essa quantidade de calor que é fornecida serve para duas coisas. Serve para que o gás contido nesse sistema, nesse cilindro, venha realizar trabalho, e a outra parte para que venha variar a energia interna desse sistema. Então eu estou dizendo que Q, que representa a quantidade de calor, é igual ao trabalho realizado mais a variação da energia interna. Uma questãozinha bem simples para entendermos melhor essa situação. Vamos considerar que um sistema ele recebe uma quantidade de calor de 200 joules. Opa, rapaz! Quando eu falei em calorimetria, a quantidade de calor era dada em cal. Mas é interessante lembrar que em estudo dos gases e termodinâmica, eu estarei trabalhando sempre no SI. E se o calor é uma forma de energia, a energia é dada em joule. Voltando ao nosso problema, estou dizendo que um sistema ele recebe uma quantidade de calor de 200 joules. E nesse momento, ele realiza um trabalho de 50 joules. Aí eu pergunto, qual a variação da energia interna? Você precisa ser muito bom para essa questão. A questão deu a quantidade de calor que foi fornecida. Essa quantidade de calor que foi fornecida, só 50 joules foi realizado trabalho. Aí eu pergunto quem é a variação da energia interna. Então basta você substituir, ó, 200, que é o valor da quantidade de calor, é igual ao trabalho. O trabalho no caso foi de 50 joules, mais a variação da energia interna. Trazendo 50 para essa igualdade, ó, 200 menos 50 é igual a ΔU.
Só relembrando, esse delta na física representa variação, por isso que eu estou chamando variação da energia interna. U é a energia interna, o delta representa variação. Então 200 menos 50 vai dar 150, igual a ΔU. Então ΔU, que é a variação da energia interna, é igual a 150 Joule. Tanto o trabalho como a quantidade de calor e a energia interna, tudo é dado em Joule. Falando de energia interna, eu gostaria de apresentar a vocês uma segunda maneira para encontrar essa energia interna. Não estou mais falando da primeira lei da termodinâmica. Como mencionei a energia interna aqui, essa energia interna ela pode ser calculada por essa relação, 3 meios de nRT. Não se preocupe que eu não coloquei nenhuma questão na prova para você usar essa fórmula não. Mas eu quero que você observe o seguinte, só colocar aqui o discriminante aqui, delta antes da temperatura Tsão, só para dizer que a variação da energia interna está aqui para uma variação de temperatura. Bom, o que eu quero que vocês lembrem, eu gosto muito dessa parte que eu vou falar agora. A energia interna, ela depende exclusivamente da temperatura. O que eu estou dizendo com isso? Que a energia interna, ela vai aumentar se a temperatura aumentar. Essa energia interna, ela vai diminuir se a temperatura diminuir. E essa energia interna não vai variar se a temperatura não variar. Então, se eu colocar uma questãozinha na prova falando sobre isso, lembre dessa fala, lembre dessa colocação, lembre desse conceito. A energia interna, ela depende exclusivamente da temperatura. Agora, vamos falar um pouquinho da segunda lei da termodinâmica e do ciclo de Carnot para fecharmos o pacote. Então, pessoal, a segunda lei da termodinâmica ela diz o seguinte: é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor recebido por uma fonte quente. Bom, que mundo é esse? Vamos considerar que nós temos uma fonte quente. Vou representar para a gente ganhar tempo só F quente. Eu tenho uma fonte quente e essa fonte quente ela vai liberar, ela vai ceder calor a uma máquina térmica. Parte desse calor que essa máquina térmica recebe vai servir para realizar trabalho. Mas como foi anunciado, é impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor que foi recebido pela fonte. Então significa dizer que parte desse calor que essa fonte quente cedeu a essa máquina térmica vai ser perdido, vai ser desperdiçado para a fonte fria. Então, dessa forma, eu posso dizer, matematicamente falando, que o trabalho é igual à quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Eu não vou deduzir a fórmula porque não tenho tempo para isso e não há necessidade. Quando nós analisarmos isso aqui, o meu objetivo é saber qual é o rendimento dessa máquina térmica. Isso aqui não é um N, não é um H, a letrinha grega chamada Ni. Então, o rendimento Ni vai ser o trabalho, que é aquilo que é aproveitado, dividido pela quantidade de calor total. A quantidade de calor total é a quantidade de calor da fonte quente. Ou o rendimento, ele pode ser expresso como 1 menos, é deduzido dessa formulinha, a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Na hora da prova, se você ficar meio aperreado, vamos dizer assim, você vai analisar, eu tenho duas fontes aqui e não sei quem é fonte quente e quem é fonte fria. Aí você vai lembrar do seguinte, sempre o menor valor vai ficar em cima. Por quê? Porque o valor que está em cima foi o calor que foi desperdiçado para a fonte fria. Quer dizer que é uma parte de calor da fonte quente. Então você apela para essa formulinha.
Lembre-se que essa quantidade de calor no SI vai ser sempre dada em joule. Eu quero que você agora escute bem o que vou falar. Apesar do enunciado da segunda lei da termodinâmica dizer que é impossível construir essa máquina que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor que foi retirado de uma fonte, um cara chamado Carnot, ele conseguiu construir algo interessante. A gente diz que uma máquina que opera de acordo com o ciclo de Carnot, ela não tem um rendimento de 100%, mas ela tem o rendimento máximo que ela puder desenvolver. O que eu quero que você tire desse ciclo de Carnot é o seguinte: nele ocorrem 4 transformações. Quais são elas? De A para B e de C para D, essas 2 transformações são isotérmicas. Quer dizer que toda a temperatura que tiver sobre essa curva vale T1. Lembra que a transformação isotérmica é aquela que a temperatura é constante? Assim como qualquer temperatura, qualquer ponto que tiver sobre essa curva de baixo, a temperatura é T2. Então eu tenho 2 isotérmicas, 2 transformações isotérmicas. Mas eu tenho uma transformação adiabática que ocorre de B para C e uma transformação adiabática que ocorre de D para A. Mas o que é uma transformação adiabática? É aquela que o processo ocorre tão rápido que não dá tempo a haver troca de calor com o meio externo. Então a transformação adiabática é aquela que não há troca de calor com o meio. Vou elaborar aqui um problema bem simples para a gente fechar o pacote, para a videoaula não ficar muito extensa. Eu quero só que você considere que uma máquina que opera de acordo com uma fonte de 800 Joule e opera entre as temperaturas na fonte quente e na fonte fria de 400 Kelvin e 500 Kelvin, lembrando que o sistema, se o sistema é o Sistema Internacional de Unidade, a temperatura é da escala absoluta, é a escala Kelvin. Então eu quero saber qual é o rendimento dessa máquina. Aí você vai simplesmente dizer que o rendimento, trazer para cá para ficar melhor, o rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Opa! E a fórmula era essa? A fórmula não era assim não? Rendimento é igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. É porque essa relação aqui, essa razão, eu posso dizer que é igual a essa. Tem como a gente demonstrar isso, mas não tenho tempo para fazer agora. Então, rendimento é igual a 1 menos temperatura da fonte fria, 400 Kelvin, dividido pela temperatura da fonte quente, 500 Kelvin. Vou mandar esses 2 zeros para o marizal com esses 2 zeros. Então, rendimento é igual a 1 menos 4 dividido por 5. Vai dar, se fosse 40 por 5, ia dar 8. Então, 4 por 5, 0,8. Rendimento é igual a 1 menos 0,8, vai dar 0,2. Lá na prova de vocês não vai aparecer o valor assim, vai vir em porcentagem. Aí você multiplica por 100%. Então esse rendimento é igual a 20%. De acordo com esses problemas que criamos aqui, esse seria o rendimento dessa máquina. Então, aproveitem bem essas 2 videoaulas e Deus abençoe a todos. Valeu!